E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de óptica que fala sobre lentes esféricas, e a questão diz o seguinte: um objeto real está situado a 10 centímetros de uma lente delgada divergente de 10 centímetros de distância focal. Então, o objeto está a 10 centímetros de uma lente divergente de distância focal também 10 centímetros. A imagem desse objeto conjugada por essa lente e a gente tem que definir então as características dessa imagem. Vamos por partes, né? Vamos começar pela parte teórica, que eu acho que é mais fácil para a gente começar. A gente sabe que é uma lente, então, divergente. Lente diver. E uma lente divergente, ela tem uma característica de formação de imagem que é o seguinte: ela sempre vai criar imagens virtuais direitas e virtual direita e menor. Então essa é a característica de imagem que a gente tem: virtual, direita e menor. E só por aí já dava para matar a questão. Só por aí. Por quê? Primeiro, a alternativa B, por exemplo, a gente poderia tirar. A imagem não pode ser real. C também daria para tirar porque não pode ser imprópria, e D também daria para tirar porque não pode ser real, sempre virtual, tá? Que é essa primeira característica aqui que a gente definiu. Segunda coisa, o fato de ser menor dá para eu matar a questão. Por quê? Porque a distância do objeto, conforme que a questão me deu, é de 10 centímetros da lente. Eu não posso dizer que a distância da imagem é também de 10 centímetros, porque se eu disser que ela também é 10 centímetros, eu estou dizendo que ela tem a mesma distância. E pessoal, quando eu digo que a imagem é menor, eu posso dizer que ela tem tanto uma altura menor do que a do objeto, a altura da imagem é menor do que a do objeto, como eu também posso dizer que a distância da imagem é menor do que a do objeto. Então, se a altura é menor, a distância também vai ser nessa comparação. E aí a única resposta que sobra é a alternativa A para essa questão, e a gente já matava a questão somente com a teoria. A distância da imagem só pode ser 5 centímetros dentro dessa situação, porque ela tem que ser menor do que a distância do objeto. Eu botei aqui distância do objeto, não, a distância da imagem tem que ser menor que a distância do objeto. Beleza? Bom, mas para calcular, né, para a gente ter certeza que é esse 5, como é que eu faria? Pegaria a equação de Gauss, a distância do foco é igual à distância da imagem mais a distância do objeto, e faria o cálculo, né? A gente sabe que o foco, então, ele é uma distância de 10 centímetros, só que aí tem um outro detalhe, né? Como a lente ela é divergente, o nosso foco ele tem que ter sinal negativo na hora de fazer o cálculo. Então, na verdade, o foco que a gente tem que usar não é de 10 centímetros, né? É um foco de menos 10 centímetros. Por ser uma lente divergente, existe essa regra, né, na matéria. Então, menos 10. Aí aqui a nossa distância da imagem mais a nossa distância do objeto. Beleza, passa a distância do objeto, a gente sabe que é 10 também, né? Passa para o outro lado, então vai ficar assim, ó, 1 sobre menos 10 menos 1 sobre 10, né? Porque passa, muda de sinal, é igual à distância da imagem. Aqui a gente vai fazer o MMC, né? Na verdade nem precisa, porque os dois denominadores são 10. Então aqui a gente só vai somar esses negativos, né? Então vai ficar menos 1 sobre 10 mais menos 1 sobre 10, o que vai ficar menos 2 sobre 10. É igual a 1 sobre DI. Lembra que na soma de frações, se o denominador é igual, a gente só soma o que está em cima, né? Só faz a conta do que está em cima e repete o denominador. Aqui a gente pode inverter as frações ou, né, fazer todo aquele esquema, né? Passa esse menos 10 para cá, aliás, esse 10 para cá, passa esse DI para cá, né? Tem gente que faz isso rapidinho já de cabeça, mas como eu digo, eu sempre faço com vocês bem mastigadinho para todo mundo entender. Eu vou fazer aqui todos os passos. Então vai ficar assim, menos 2 vezes DI é igual a 1 vezes 10, que dá 10. Passa o menos 2 dividindo, e aí vocês já conseguem definir qual é a resposta, né? 10 dividido por menos 2 equivale a menos 5 centímetros. E tá aqui minha resposta, ó.
a distância da imagem equivale a menos 5, que é a resposta que a gente já tinha deduzido. Senhor, mas tu encontrou menos 5, a resposta é 5. É que esse menos, pessoal, ele é uma forma de matemática da gente demonstrar que a imagem ela é virtual. Assim como quando a lente é divergente, a gente tem que usar o sinal de menos. Quando a imagem for virtual, a distância da imagem também tem que ser negativa. A gente tem que cuidar esses sinais, porque eles nos dizem muita coisa. Mas, de qualquer forma, a resposta para essa questão alternativa A. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.